tarde. Desculpe o probleminha técnico que a gente teve, mas eu espero que estejam todos me ouvindo bem. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer em nome do Sumitomo Chemical pela oportunidade de estar falando com um grupo tão seleto como o grupo que a gente encontrou aqui hoje. Agradecer pela oportunidade de encontrar, mesmo de maneira virtual, aí, alguns amigos, né, vizinhos nossos aqui, como o professor Césio Brito. E gostaria de parabenizar a organização por essa iniciativa, né, e pela construção desse evento. Né, um evento que realmente enaltece a cultura do milho e coloca essa cultura no patamar, né, que ela realmente merece estar. Então, nesses próximos 30 minutos aí, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ferramentas do Sumitomo, né, que possam contribuir aí, né, para essa importante cultura, tá? Então, eu vou dividir essa apresentação em três momentos, onde a gente vai falar um pouquinho do nosso portfólio de tratamento de sementes, vamos falar um pouquinho do nosso portfólio de herbicidas, né, e posteriormente de inseticidas. A parte de fungicidas, né, nosso colega Hugo Melo amanhã vai estar explanando para vocês de uma maneira mais abrangente, tá bom? Então, só para me apresentar, meu nome é Gilberto Filho, eu sou agrônomo de desenvolvimento da Sumitomo Chemical, tenho 37 anos, sou casado, sou pai de uma princesa linda da Maria Clara, tenho uma pós-graduação em cafeicultura, sou mestre em ciências agrárias, tenho 3 anos de formado, me formei na Universidade de Rio Verde, e há 8 anos eu estou aqui na Sumitomo Chemical, sediada aqui em Uberlândia, né, sendo o focal point da parte de café, de tratamento de semente, e também da cultura do milho hoje, né, dando suporte para outros regionais aí, tá bom? Então, como a gente mencionou, esse aqui é o nosso plano de voo, né? Eu quero abordar com vocês algumas soluções híbridas aqui, pensando no manejo de plantas daninhas, de herbicida, nosso tratamento de sementes, né, e posteriormente falar um pouquinho para vocês também sobre o nosso manejo inseticida. Para falar de manejo herbicida, sem relembrar como é que está a problemática de plantas daninhas resistentes, eu acho que vale a pena a gente abordar um pouquinho esse contexto. Então, hoje no Brasil, nós temos em torno de 11 indivíduos resistentes, né, principalmente a glifosato, né, nesse caso que as resistências são a glifosato, né. Só que quando a gente olha no cenário um pouco mais macro, a gente faz uma análise aqui do cenário global, né, a gente tem em torno de 29 espécies diferentes resistentes a glifosato, sendo que a grande maioria dessas é da família dos amarantos, né, são os carurus. E aqui a gente deixa essa foto justamente para fazer uma provocação, né, e relatar o que a gente encontra no nosso dia a dia. Existem aqueles produtores, aqueles clientes que insistem em dizer, né, que a resistência, principalmente a resistência a glifosato, né, é uma resistência que a gente consegue aumentar, a gente consegue driblar com o aumento de dose do produto, né, a gente sabe como bem assim que funciona. A resistência de herbicida, ela é quantitativa, né, e não qualitativa. Então, não adianta a gente estar tratando uma planta que é resistente a essa molécula com, por exemplo, aqui, 1.000 gramas de equivalente ácido, né, que o máximo que a gente vai conseguir é travar esse indivíduo e, posteriormente, ele vai conseguir retomar o seu desenvolvimento de maneira bastante tranquila, como se nada tivesse acontecido. Quando a gente fala de indivíduos resistentes e indivíduos que estão presentes, principalmente no cenário aí, do cultivo do milho, a gente não pode deixar de falar dessa planta, né? A buva é uma planta que já há algum tempo ela vem dando sinais para a gente que ela seria um problema muito grande, né? Então a gente começa a observar o problema de resistência, né, em 2005 com a resistência ao glifosato. E foi uma planta que ela foi hibridando de uma maneira tão rápida, né, e acho que hoje a olho nu é praticamente impossível a gente conseguir dizer, por exemplo, qual que é a Conisa bonarense, a canadense e uma sumatrense, né? Então, com o passar do tempo e num curto intervalo de tempo, né, a gente observa que essa planta se tornou resistente a glifosato, resistente a clorimuron, né, a ALS, resistente a produtos que atuam em fotossistema, né, resistente aqui a paraquat, safofenacil, diuron, né, e resistente aqui a 2,4-D. A resistência ao 2,4-D é uma resistência que me preocupa bastante, né, justamente porque quando a gente faz uma análise do pipeline de todas as empresas, grande parte dos produtos que estão por vir são produtos auxínicos, né. Então, provavelmente a gente vai ter alguns outros históricos, né, e rapidamente aí, né, de resistência a auxínicos quando a gente faz a avaliação, né, dessa conisa. A gente trata toda a problemática, né, então a gente traz agora algumas ferramentas que possam contribuir aí, né, para o manejo efetivo dessas plantas daninhas, tá? E relembrando, né, a gente gosta de mencionar sempre, controlar a planta daninha
que ainda não emergiu, né, é muito mais fácil do que controlar planta daninha em pós-emergência, né, justamente por conta da miscelânea que a gente tem de invasores, né, fazendo uma análise aí da cultura, mais uma vez, do milho, né, é difícil, por exemplo, controlar uma planta que seja resistente a glifosato em pós-emergência dessa cultura, né, então, por isso que a gente bate tanto na tecla, controlar em pós é muito mais fácil, controlar em pré, perdão, é muito mais fácil do que controlar em pós-emergência. E até por isso, então, que a gente traz a nossa primeira ferramenta, né, que é o nosso Sumizin. Sumizin é a nossa flumioxazina na concentração de 500 gramas, né, por litro de produto, e a dose que a gente vai trabalhar é a dose de 100 a 200 ml por hectare. É um produto que possui pouquíssimos casos aí de resistência, né, o produto que atua na protose, na protox, ele tem somente um indivíduo, né, que possui resistência, que é o leiteiro, e essa resistência, ela é em pós-emergência, né. O nosso produto é a formulação SC, a formulação líquida, a formulação mais fácil de ser trabalhada, e que quando a gente faz uma análise do modo de ação, né, tem dois fatos que são extremamente interessantes. Ele é um produto que vai atuar, sim, na pós-emergência da invasora, né, ou seja, ele é um parceiro para o glifosato, um parceiro para o glufosinato, um excelente produto, mas o grande foco, né, até para corroborar com o que a gente mencionou para vocês aqui anteriormente, né, a gente quer controlar aqueles indivíduos que ainda não nasceram. Então, quando a gente posiciona a flumioxazina, posiciona o Sumizin nesse cenário, a gente está se propondo a ter um controle satisfatório da sementeira da invasora. E outro ponto que a Sumitomo leva muito em consideração, né, é trabalhar realmente com produtos que são registrados para a cultura, né. Então, aqui a gente consegue observar, né, que o Sumizin, ele é sim registrado para a cultura de interesse que a gente está tratando aqui hoje, que é a cultura do milho. Como é que esse produto age? Ele é um produto extremamente versátil, né, a gente costuma dizer que ele é um coringa, né? Então, pensando nessa aplicação de plantas já emergidas, né, a intenção é realmente potencializar o glifosato e driblar, né, o controle aqui de algumas plantas que são resistentes, por exemplo, a ALS, né? Então, ele vai auxiliar no controle dessa invasora aí, que já é resistente. Mas esse aqui é um plus, né? O que a gente, mais uma vez, preconiza e recomenda que se faça é uma aplicação visando aquelas plantas que ainda não emergiram. Então, a flumioxazina, né, o nosso Sumizin, uma vez aplicado, ele vai formar um filme no perfil do solo, tá? A invasora, quando ela starta a sua germinação, quando ela toca nesse perfil, né, de flumioxazina, nesse filme formado aqui de flumioxazina, na maioria das vezes ela morre e nem consegue emergir, ou em alguns casos essa planta emerge, mas ela emerge com sintomas claros de estrangulamento, né, aquele princípio do anel de Malpighi, né. Então, a planta estrangulada, ela não vai ter a passagem de fotossimilases, de nutriente, e, consequentemente, é como ela, se ela morresse de fome, né? Então, são sintomas típicos aí que a gente observa quando a gente faz o uso do Sumizin, pensando aqui com um efeito pré-emergente. E esse é o resultado, senhores, né? Então, aqui a gente tem fotos de alguns ensaios, mostrando aqui o quão a testemunha, ela pode, o quão a mato competição, ela pode ser agressiva, né? Então, a gente tem aqui uma lavoura totalmente suja. Em contrapartida, quando a gente faz uso, né, do nosso crucial, que é o nosso glifosato de alta concentração, junto com o Sumizin na dose de 100, a gente tem aí um controle satisfatório, um controle dessas invasoras. E aqui, um outro posicionamento, onde a gente tem um incremento na dose, um aumento de dose aqui, saímos de 100 para 120, e a gente consegue observar claramente que é a divisa da parcela, né, onde a gente tem o controle em pré-emergência, e aqui ao fundo a gente tem uma testemunha onde foi utilizado somente o uso do glifosato. E outro ponto importante quando se fala de Sumizin, né, a tranquilidade e a seletividade desse produto. Então, é um produto totalmente seletivo, dá para a gente estar posicionando tranquilamente aí, né, tendo aí um conforto, tendo uma dianteira operacional que é muito importante para qualquer. E aqui os resultados, né, internos da nossa equipe. Hoje nós somos 10 agrônomos de desenvolvimento esparramados aí pelo Brasil, né, uma equipe que trabalha incansavelmente, né, para trazer informações para os senhores. A gente consegue observar aqui o nosso tratamento com crucial mais Sumizin na dose de 100, 120, né, para as plantas de Digitaria horizontalis, amarantos, portulaca, leiteiro, né, essas permacostas, e aqui a nabiça, a gente teve um controle aí de pelo menos 80%, 85%. Senhores, planta daninha, né, ou seja, cultura que convive menos tempo com planta daninha, ela é uma cultura muito mais feliz, né, e ela te retribui em sacas por hectare, né, então aquela planta que não teve o problema de mato competição, a gente consegue observar claramente aqui o incremento de produtividade, ok?
E para finalizar essa parte aqui de herbicidas, né, a gente traz o nosso posicionamento completo, pensando no manejo de plantas daninhas. A gente sabe que o manejo de plantas daninhas para a cultura do milho, ele começa lá no momento da colheita da soja, né? Então a gente tem que começar a observar essa ferramenta aqui, o DIQUAT, como sendo uma ferramenta não só para me tirar a soja mais rápido do campo, né? Ela auxilia muito no controle, no alívio, né, do primeiro fluxo ali das plantas daninhas para a cultura subsequente, no caso aqui a cultura do milho. No momento da pré-semeadura, né, a Sumitomo ela recomenda o uso do crucial. Aqui a dose, obviamente, varia de acordo com a quantidade de plantas que a gente tiver emergida, e nesse momento aqui, a gente vai estar posicionando o nosso sumizinho na dose de 100 ou 120 ml por hectare, tá? Logo após o posicionamento, logo após essa aplicação, né, levando em conta, obviamente, a textura de solo, a gente aguarda de 1 a 2 dias, pode fazer tranquilamente o plantio, e posteriormente, nas aplicações de pós-emergência, né, a gente vai entrar com o nosso crucial, o glifosato, mais uma vez de alta concentração, e o nosso Arizona, que é a nossa atrazina. Fazendo esse manejo aqui com toda certeza, a gente vai ter uma cultura aí se estabelecendo no limpo, e como a gente mencionou anteriormente para vocês, vai te retribuir em produtividade. Indo para a parte de tratamento de sementes, né, um ponto extremamente importante é salientar a importância das pragas, né, que estão envolvidas hoje nesse sistema. Então, a gente destaca 2 pragas que são extremamente importantes. A primeira delas é o percevejo, de Dichelopsis furcatus e o melacanthus. A gente destaca que é uma praga extremamente especialista, uma praga que retarda o desenvolvimento da cultura. Alguns ataques mais severos, aí, causar encartuchamento, né, causar ali redução de stand. E a outra praga, né, a vedete da vez, aí, digamos, é a cigarrinha Dalbulus maides, né? Essa praga ela tem uma particularidade, né, que é uma praga que tem uma altíssima mobilidade, né, uma praga muito leve, então ela consegue atingir vários quilômetros por dia, né, sendo levada pelas correntes de vento. É uma praga extremamente danosa, né, associada aqui aos enfesamentos, e ele é uma praga que ela tem uma benesse muito grande, né, ela é beneficiada pela ponte verde, né, que a gente sabe que milho se planta aí praticamente todo ano, né. Então, pensando em todos esses problemas, né, a gente apresenta para vocês o nosso Inside, o Inside é o nosso neonicotinoide, um produto específico para o tratamento de sementes, né, e aqui, obviamente, registrado para a cultura de interesse desse fórum hoje, que é a cultura do milho, né. E aqui, apesar da bula ser bastante enxuta, né, o que a gente menciona é que ela atende às principais necessidades da cultura, né. Destaca aqui, ó, percevejo barriga verde, e aqui a cigarrinha do milho, a Dalbulus maides. E aqui a gente entra em alguns resultados, né? Aqui a gente traz resultados de Inside, né, onde a gente fez o tratamento de semente. É importante salientar que nesse ensaio aqui a única diferença é a base de tratamento de sementes, né? Então, nós alternamos os produtos para o tratamento de sementes, e a partir do V2, as aplicações foliares foram exatamente as mesmas para todos os tratamentos, né? E a gente foi avaliando, então, os sintomas de enfesamento. O que é a mensagem dessa lâmina, senhores? A gente sabe que o tratamento de semente é apenas uma das pontas do pilar, né? Principalmente quando a gente fala de controle de cigarrinha do milho, né? Mas é uma parte muito, muito forte, né? E ela necessita ser feita realmente com produtos aí, de qualidade. A gente sabe que esse tratamento de semente aliado às aplicações foliares e a uma genética que tolere ou barra suporte ao ataque dessa cigarrinha, a gente vai ter um controle aí que fica extremamente interessante, né? Então, nosso tratamento com Inside, que contém dina, muito em linha, né, com todos os outros tratamentos de mercado, quando a gente faz uma base bem feita. Pensando no controle do Dichelopsis furcatus, né, do percevejo, a gente traz resultados aqui de alguns ensaios. Primeiramente, que a gente traz resultados de um ensaio de gaiola, né, em condição controlada, onde a planta ela é circulada aqui, a gente coloca essa delimitação com esses tubos de PVC, e aqui a gente coloca o indivíduo, né, para conviver com essa plântula recém-emergida, tá? Após 2 dias de convivência, essa gaiola é retirada e a gente vai fazendo as avaliações, então, daquelas parcelas, né? E o resultado ele fica bastante interessante, né? Então, aqui a gente dá nota, né, para o tratamento, então, quanto menor a nota, né, significa que a gente tenha um maior controle, né? E, mais uma vez, aqui a gente destaca a performance do nosso tratamento com Inside, né, com a nota aqui de 1.4 e 1.2. Aqui a gente fez a avaliação também do número de plantas perfilhadas, né? A gente sabe que é uma característica que não é interessante para a cultura. Então, aqui mais uma vez, aqui a gente teve um número de perfis baixo, a gente faz o tratamento com Inside, né?
aqui a 5, 6 perfis aqui, tá? A gente leva esse ensaio para campo, né, para a gente ter uma noção real, né, a gente leva para áreas menores para ver se o comportamento ele se mantém, né, quando a gente faz essa avaliação em condição um pouco mais controlada, né, e a tendência ela realmente se manteve. Quando a gente observa que as notas causadas pelo DKLOPS, a tendência ela se mantém, e os tratamentos aqui onde a gente teve a presença do INSAID, né, nós temos aqui notas menores, né, o que quer dizer para a gente, então, que a gente teve controles maiores, né, no tratamento aqui com a clotinidina, chegando a 70% de controle quando se avaliou ali o ataque de... Uma foto, né, que traz a performance de cada tratamento, mostrando para a gente, mais uma vez aqui, quando a gente trata com a uniformidade do stand, né, a uniformidade da lavoura, e sem a problemática, né, dos perfis, como a gente consegue observar claramente aqui nessa testemunha. Certo? Como é que fica o posicionamento do sumitomo químico, então, né, quando a gente faz essa abordagem para o tratamento de sementes para essa cultura? Então, o nosso inside, ele vai entrar na dose de 70 ml por hectare, 70 ml para cada 60 mil sementes, né? E aqui a gente deixa uma mensagem, né? Não deixemos só por conta da tecnologia, né? Por mais que a gente tenha materiais com alto grau aí de resistência, né, de tolerância, a partir do momento que, até parafraseando o Césio Brito, né, a partir do momento que o bebê ele coloca a cara para fora do perfil de solo, que a gente começa a observar a presença dessas pragas, senhores, startem as aplicações foliares, né, não deixem tudo nas costas da tecnologia, como a gente mencionou anteriormente para vocês. E pensando nesse segmento, a Sumitomo também ela tem, né, uma ampla gama de produtos, né, que a gente pode estar startando aí nessas aplicações foliares. Como, por exemplo, o nosso Carnadine mais Kais aqui, né, nas doses de 200 ml por hectare de ambos os produtos, para estar auxiliando aí no controle desse DKLOPS. Para finalizar, nós trazemos a nossa ferramenta inseticida. O nosso Abadá ele foi lançado recentemente, foi lançado em meio à pandemia praticamente, mas salientar que é uma importante ferramenta também, ele pode ser tranquilamente posicionado, que a gente vai ter uma performance muito interessante no controle das lagartas, tá? O Abadá ele é um benzoiureia com metilcarbamato, ou seja, é um produto que age por contato e ingestão, né? Produto com a formulação SC, e mais uma vez aqui, né, reforçando o nosso compromisso, é um produto registrado, né, para a cultura do milho. Então, só para relembrar como é que age cada mecanismo de ação que cada produto. O tioticarb é o cara da pancada, né? Então ele vai agir lá no sistema nervoso do inseto, né? Então ele imita a acetilcolinesterase, uma enzima que é extremamente importante ali no inseto, né? E vai fazer com que esse inseto ele morra por exaustão, né? E aqui o lufenuron é um produto que precisa ser ingerido pela praga para poder estar agindo, ele atua diretamente na síntese da quitina, né, que é um elemento bastante importante no esqueleto do inseto. Então, a grosso modo, é dessa maneira que o nosso produto ele vai funcionar. E graças a essa casadinha, né, do nosso lufenuron machildicarb, o Abadá ele contempla o controle de praticamente todas as fases do inseto, né? Então, a gente controla muito bem aqui os adultos, controla a fase de ovos e controla também toda a fase larval, né? Lembrando que controlar larvas menores é infinitamente mais fácil do que a gente controlar larvas já fora de estágio de desenvolvimento, né? E é muitas vezes aí que a gente vem pecando no manejo, né, de lagartas para a cultura do milho, tá? O nosso posicionamento para essa cultura, o grande foco, com toda certeza, é a Spodoptera, né? A Spodoptera é uma praga extremamente danosa, ela pode causar um potencial superior a 60%, e a gente tem uma dificuldade enorme no controle dessa praga, por quê? Porque geralmente quando o produtor ele entra em contato, essa lagarta, muitas das vezes, ela está encartuchada, né? Lagarta encartuchou, realmente é muito difícil a gente conseguir um controle satisfatório, indiferentemente do produto aí que a gente vem utilizando, tá? E lembrar que é uma praga aí que é altamente polífaga, né? E como é que a gente faz, então, esse monitoramento, né, dessa lagarta para a gente não errar o time de aplicação? É isso, senhores. Então, é uma escala aqui que há muito tempo a gente vem utilizando, mas ela tem eficiência muito grande, né? E a Sumitomo Química, ela recomenda que as aplicações elas sejam startadas quando a gente encontra no nosso lavoura uma nota entre 2 e 3. Né? O que seriam essas notas 2 e 3? Então, a nota 2 em escala Davis, né, é aquela planta que tem cartuchos com pontuações com 1 a 3 lesões circulares pequenas, até 1,5 cm, e uma nota 3, né, é aquele cartucho com 1 a 5 lesões circulares pequenas, né, mais 1 a 3 lesões alongadas de até 1,5 cm.
Então, encontrei essas notas na minha propriedade, encontrei essas notas aí na minha lavoura, start a aplicação do Abadai, 1 litro por hectare, tá? E posso repetir essa aplicação tranquilamente aí de 10 a 14 dias após a primeira, sempre trabalhando aí com o monitoramento. E aqui, para finalizar, trazer alguns resultados de ensaios para vocês, ensaios internos nossos, ensaios contratados aí com pesquisadores, né, de extrema importância no cenário hoje de inseticidas. Então, primeiro trabalho mostra o controle desse Sphaudoptera frugiperda, né, um ensaio aqui conduzido pela equipe interna de DMs, e ele mostra para a gente que o nosso produto está muito em linha, né, com os principais players do mercado hoje. Tá? Então, a mensagem é a seguinte, senhores, a gente tem ferramentas, sim, né, para estar auxiliando a tecnologia, para estar auxiliando no manejo, na rotação de ativos, né, e entregar um controle tão bom quanto, né, os produtos que vocês podem visualizar aqui nesse gráfico. Tá? O ensaio contratado da Promip, né, mostrando para a gente aqui o efeito residual do nosso Abadai, né, mostrando que tanto nas avaliações de 3, 7, 10 dias e na média final, a gente tem uma constância muito grande no controle dessa praga, né? E aqui, entregamos uma nota aqui de controle de 98%, muita linha com Exalt, com Pirate e com Avatar. O ensaio do Toplan, né, esse ensaio aqui, a avaliação é feita em escala Davis, então, quanto menor o valor, melhor, né? Isso quer dizer que a gente tem um controle maior. Então, aqui na testemunha, né, a planta totalmente já acometida, né, chegando a uma nota aqui superior a 5, e no nosso tratamento aqui, né, o nosso Abadai com a nota menor do que 3, o que é excelente quando a gente faz uma análise aí, né, da escala Davis, a gente relembra que é com a nota 2 e 3. Sai da Assist mostrando mais uma vez a estabilidade dos dados nossos, né, entregando uma nota aqui menor, né, uma nota de 2,6, muito em linha também do que os outros produtos aí, eles vieram entregando ao longo da condução desses ensaios. Senhores, mais uma vez, então, quero agradecer imensamente, né, a participação com vocês aqui hoje. Né, a Sumitomo Chemical, ela fica à disposição de vocês aí. Né, no mais, muito obrigado e um excelente evento aí para todos, tá bom? Abraço.